Meus irmãos, os frutos do Espírito Santo, ele é uma das dádivas dada pelo Espírito de Deus. Está lá em Gálatas 5:22. Mas neste vídeo nós queremos fazer menção dos dons do Espírito Santo. Devemos buscar a Deus em oração os dons do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, o apóstolo Paulo diz: mas a manifestação do Espírito Santo é dado a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro profecias, a outro dom de discernir os espíritos, para saber se é espírito de Deus ou se é o espírito mau, a outro variedades de língua, a outro interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como o Espírito Santo ele quer. Então, os dons do Espírito Santo é uma necessidade, porque vivemos os últimos dias, onde há explosão de falsos profetas. Hoje toda pessoa quer profetizar. Deus mandou eu te dizer isso, Deus mandou eu te dizer aquilo. Você tem que ter muito cuidado, que o apóstolo Paulo disse lá em Timóteo, que existe espíritos enganadores. Os espíritos enganadores, eles imitam línguas estranhas. Os espíritos enganadores, eles ensinam doutrinas de demônios. Então é aonde entram os dons do Espírito Santo, para que quando você olhar para uma pessoa que está sendo usado em línguas, ou em profecias, ou em variedades de língua, você saber se é realmente o Espírito Santo que está falando. As manifestações, elas são parecidas. Você pode ver que quando Moisés e Arão estavam na frente de Faraó, quando Moisés estendeu o cajado que jogou no chão, aquela vara que jogou no chão se transformou numa serpente. Veio os mágicos do Egito e fez o mesmo milagre. Jesus, ele disse que nos últimos dias apareceriam falsos profetas que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas as expressões de Jesus se possível fosse, mas não é possível. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles são tomados de inteligência. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, Satanás ele não consegue enganar. Então as pessoas que buscam os dons do Espírito Santo, eles são repletos da glória de Deus. Aqueles que buscam o Espírito Santo não buscam em vão. Jesus, quando ele estava no sermão profético, ele disse: peçam a Deus o Espírito Santo, que Deus dará a vocês. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é um desafio para o inferno, porque através dos dons espirituais, você pode levar centenas de almas aos pés de Jesus Cristo. Por isso que quando você estiver em oração no seu quarto, na cozinha, no quintal, no monte, na igreja, aonde você estiver, você peça a Deus: Senhor, dá-me os dons do Espírito Santo. Porque é através dos dons que a obra de Deus ela avança. Dons de curar, dons de discernimento de espírito, dons de variedades de língua, profecia. Na igreja tem que ter esse perfume. Dons espalhados na igreja. Um tem o dom de profecia, outro tem o dom de variedades de língua,
Outro tem o dom de discernir os espíritos, para saber se é o Espírito de Deus que está falando ou não. Então, os dons do Espírito Santo é uma necessidade, principalmente agora que estamos prestes ao arrebatamento da igreja. Jesus vai dar ordem para a igreja, mas enquanto Jesus ainda não deu ordem para a igreja subir ao seu encontro nas nuvens, os demônios estão trabalhando. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Timóteo, ele disse que nos últimos dias haveria explosão de falsos profetas. Aí onde entra o dom do Espírito Santo. O homem natural, disse o apóstolo Paulo, ele não entende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual entende tudo. Então você deve pedir a Deus: Senhor, dá-me o dom do Espírito Santo, porque através desses dons que nós iremos combater as heresias, os falsos ensinos, os demônios que muitas das vezes se manifestam dentro da igreja, mentindo, dizendo que é o Espírito Santo. Mas agora que eu deixo um alerta: nunca toque em algo espiritual. Se você não tem o dom de discernimento de espírito, corre o risco de você blasfemar contra o Espírito Santo. O que você tem que fazer é ficar orando, buscando a presença de Deus e pedindo ao Senhor: Senhor, dá-me o dom do Espírito Santo, para que quando eu abrir meus olhos, que olhar para aquele que está sendo manifestado um dom, eu saber se é o teu Espírito ou se não é. Somente através dos olhos do Espírito Santo é que você vai poder saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Amém? Então, com o passar dos dias, nós vamos estar divulgando sobre cada tópico: dom da sabedoria, dom da palavra, dom da fé. Existem vários tipos de dons. Aí onde entra que ninguém pode dizer que uma pessoa não seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque não tem todos os dons. É quase impossível a pessoa ter todos os dons. Mas um tem um dom, outro tem 2 dons, outro tem 3 dons, outro muitas das vezes só tem uns 4 a 5 dons, mas todos recebem o dom do Espírito Santo, porque isto é uma promessa. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Quem disse essas palavras foi o nosso Mestre Jesus. Em Jeremias 33:3, o Senhor Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Peça a Deus o dom do Espírito Santo. Senhor, me enche, me reveste dos dons do teu Espírito Santo, porque ele tem prazer de dar. Sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Deixa Deus te usar. Continua fazendo a obra de Deus, porque é grande a sua recompensa, em nome de Jesus.